Oi, gente. Pergunta de hoje, então, como aplicar um plano B com uma decoração ao ar livre? Bom, esse é um cuidado que eu geralmente tenho, né, na escolha das decorações, na montagem do projeto de decoração. Também é um serviço oferecido por mim, né, embora eu não seja decoradora, eu acompanho todo o projeto de decoração e muitas vezes eu monto esse projeto juntamente com o cliente. O que acontece? É importante que se tenha elementos que possam ser transportados ou transferidos para um outro espaço no caso da utilização de um plano B. Geralmente a decoração ela tem uma estrutura de fundo, né? Seja algo maior, né? Um arco ou muitas vezes pendentes, algo que vai servir de fundo de cerimônia, né? Ou até mesmo um pergolado. Nem sempre essa estrutura maior ela vai ser possível de ser transportada para um plano B. Ou se ela for transportada para um plano B, existe um deadline, né, um tempo, um limite de tempo, onde é necessário tomar uma decisão quanto à utilização ou não de um plano B. Né? Então, isso também é muito importante de ressaltar para o cliente, para que ele entenda que existe um período de montagem daquela estrutura, por exemplo, um arco de flores, que uma vez montado, né, ou um pergolado, ele não pode ser transportado. Então, o cliente estando ciente disso, ele pode ou não optar pela utilização de outros elementos. O que acontece? Uma vez que se tem a contratação da decoração, a não ser que previamente, do tipo 1 ou 2 dias antes, se fale com a decoradora para que se adapte o projeto, essa estrutura que é maior, ela não pode ser mudada, né? Ela tem que permanecer como previsto. Claro, em algumas situações, já tendo uma previsão muitas vezes de chuva, de uma possível utilização de plano B, esse deadline também é alinhado com a decoradora, com a empresa de decoração, para que se possa entender qual o limite, né, ou quais as alternativas a gente pode ter em relação a isso. Mas além disso, tudo que for caminho, né, caminho do cortejo, as flores, né, que forem utilizadas ou em cadeiras, ou em cestos, ou, né, em bengalas, ou em outra estrutura assim, elas podem ser transportadas, né? Além disso, outros elementos que possam servir para ser um fundo emergencial. Então, uma vez que já se tem uma previsão, é possível muitas vezes pensar, inclusive, num plano B para o fundo da cerimônia. Então, uma cortina de luzes, uma cortina com uma estrutura de ferro, ou outros elementos, ou até mesmo uma parede onde vai ser utilizado o plano B. Então, já pensar nesse possível layout é importante para que o seu cliente, né, ou para que o cliente final esteja seguro de que mesmo que ele vá utilizar do plano B, ele vai utilizar da melhor alternativa dentro do investimento que já foi feito. Lembrando, gente, uma vez que não se utilize, né, no dia do evento não tem como ser devolvido o investimento, porque o investimento ele já foi previsto, né, ele já estava lá em contrato, já foi feito com a empresa de decoração, e com certeza não é algo que se pode dispensar no dia do evento. E vamos supor que você optou por pendentes ou outros elementos que vão ser, por exemplo, utilizados numa árvore, né? E isso não pode acontecer lá no plano B. O que você pode fazer? Utilizar isso em outro espaço do evento. Então, mesmo que não se utilize na cerimônia, daqui a pouco isso pode ser utilizado num lounge, né, receptivo, ou isso pode ser utilizado em outro fundo, num fundo de mesa de noivos ou outro fundo do evento que se tem a possibilidade de fazer os pendentes. Então é sempre importante pensar em mais de uma opção de plano B, não só para o local, né? Não só pensando em relação a ter uma cobertura ou outra alternativa assim, mas também com uma possível transição de local e uma adaptação do que foi contratado. É isso. Claro que vocês podem pensar,
Mas, ai, não vai ficar a mesma coisa do que eu tinha planejado lá pro plano A, né? Uma cerimônia ao ar livre. Gente, com certeza não vai ficar. Pense também na alternativa de inserir, né? Muitas vezes a questão de ter uma iluminação extra, porque talvez isso não estava previsto lá na cerimônia, ou pelo menos estava previsto de uma forma muito pontual. Então também é algo que pode dar um upgrade, né, na cerimônia. E mesmo assim, pensar também no conforto dos convidados, pensar que esse é um risco que se corre quando a gente faz a opção, então, pelo um evento ao ar livre. E você pode acompanhar o conteúdo diário no Instagram, no Facebook, e o perfil tá aqui na descrição do vídeo.